Boa noite, minhas bonitas. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula, A Busca do Feminino. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, sobre os mitos que paralisam as mulheres. E aí nós vamos aprofundar em 3 mitos que realmente, quando as mulheres percebem que estão dentro desse inconsciente coletivo, nós criamos uma nova visão sobre tudo que nos cerca e começamos a prestar atenção que esses mitos eles acabam nos rodeando. Obrigada, Vivi. Obrigada. Essa aceitação é interessante porque eu não aceitava a cor vermelha e hoje ela está sendo muito bem-vinda, né? Então, para a gente começar já a nossa aula, já compartilhar aqui com vocês, os nossos caminhos de prova. Quando a mulher sai para o mundo, encontra um caminho repleto de provas, e é nesse momento que ela conhece a sua luz e a sua sombra. E é nesse momento que é o sair do lar. Mesmo que esse lar tenha sido difícil, é um lugar conhecido. Sair, romper desse lar, romper das estruturas familiares, geralmente causa muito desconforto. Nessa fase, por exemplo, culpar os pais, os relacionamentos, irmãos, amigos, só vai atrasar a sua caminhada. Nessas fases surgem pensamentos negativos lhe dizendo que você não é boa o bastante, que não vai conseguir, que ninguém quer fazer isso, que existem pessoas melhores. Vocês já passaram por esses pensamentos? Eu diversas vezes. O mais desafiador para a mulher é o que a sociedade traz em seu discurso. Você pode fazer e ser o que quiser, enquanto o seu processo é sabotado, com poucas oportunidades, salários mais baixos, poucas opções de cuidados dos filhos. Pessoas e situações aparecerão e aí é onde você vai começar a olhar que tudo ao seu redor vem testar a sua resistência diante dessa nova visão. A visão de trabalhar o feminino, a visão de querer ter uma vida melhor, de crescer em autoconhecimento. E essas provas elas virão, e virão pessoas para testar a sua resistência. Nesse momento as frases voltam a perturbar a mente, é sempre nesses momentos de prova, que eu não sou capaz, eu sou uma fraude. Se eles soubessem o que realmente eu era, nunca teriam confiado em mim. Era muito melhor quando alguém cuidava de mim. Alguém já falou essa frase? Eu não mereço. E essas frases acabam nos acompanhando durante a nossa vida. Essas frases servem para minar a sua clareza, sua autoconfiança, sua ambição e o seu valor próprio. Essas vozes vêm do mito da dependência, da inferioridade feminina e o mito do amor romântico, que vão ser esses 3 temas que a gente vai conversar hoje, que podem travar a vida de uma mulher. Mas e o que é o mito da dependência? Já reparou que o termo dependente é mais relacionado a mulheres? Vocês já repararam isso? A mulher se considera dependente emocional e a mulher também é caracterizada como dependente emocional. Esse assunto é mais dentro das mulheres do que dos homens. Vocês já repararam isso? As meninas não são incentivadas à independência, não recebem o mesmo apoio para serem autônomas. As meninas são ensinadas a como cuidarem da casa e das pessoas.
E isso não é ensinado da mesma forma para os meninos. E vamos partir agora da criação da Marcela. E para ficar claro, vamos trazer exemplos, né? Eu fui formada para ser uma ótima dona de casa. Excelente dona de casa. E aí depois, e era assim, Marcela, você precisa fazer isso, senão você não vai ter um bom casamento. Ai, uma mulher lenta, sim, ninguém vai querer você. E não tinha aquela questão de incentivar nos estudos, no trabalho. A forma era sempre reprimida para ficar dentro de casa nos afazeres domésticos, né? Eu não tinha pensado nisso, mas só me relacionei com homens dependentes. Olha, que interessante, que sacada boa, hein, Vivi? E é esse movimento. Então eu preciso ser a mulher forte, a mulher que dá conta de tudo, que toma frente, que para sim conseguir ter um relacionamento. E aí isso vai ser um ótimo tema para a gente conversar. E nesse movimento as meninas elas são ensinadas a cuidarem da casa e das pessoas, para receber bem as pessoas, mesmo se estão cansadas, recebem bem. E pode ser que hoje o contexto já tenha mudado um pouquinho, principalmente quando nós partimos das nossas meninas, dessa nova geração. Elas já não são tão presas ao lar, não são tão presas ao ter que cuidar. Por isso que também nós temos as gerações das mulheres que não querem ter filhos. Mas ainda inconscientemente é como se elas tivessem que agradar alguém. Fomos formadas para isso, tá? A cultura nos trouxe isso. E desfazer esse inconsciente leva tempo, mas com certeza vai ser um progresso muito bonito quando a gente entende o que a gente pode fazer por vontade ou porque você aprendeu que tem que fazer. Mulheres foram treinadas para cuidarem das necessidades dos outros, mesmo que seja inconsciente. Elas sempre precisam se antecipar, serem proativas, de resolverem as coisas dentro do lar, dentro dos trabalhos, e isso acaba sobrecarregando a mulher. Já ouviu alguma mãe dizer: você deve estar com sede? Quer uma coisa para o bebê? Você teve um longo dia de trabalho, deve estar cansado. Quer descansar um pouco antes de jantar? Vocês já ouviram essas frases aí em algum lar, em alguma família? Parece que as mulheres não ficam cansadas, só, né? Então é de realmente entender que isso é uma programação que já vem de muito tempo. Fomos formadas para sermos compreensivas com os outros e ignorar as nossas necessidades. Quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, achamos que fizemos algo de errado e ficamos com vergonha de pedir. Então imagina a pessoa ficar com vergonha de pedir o básico ou de esperar também essa compreensão e não conseguir comunicar. Se a mulher tem que pedir para que atenda a uma necessidade sua, ela é percebida pelos outros como exigente, carente e dependente. Minha mãe nunca falou isso, mas eu era uma mãe assim. E isso é bom se identificar os padrões, né? Sua mãe foi uma mãe à frente do tempo, mas você já se percebeu assim, cuidadosa, né? E aí a gente vê que o inconsciente coletivo impera.
né? E também tem aquela questão de a gente deseja que o outro faça pela gente, muitas vezes a gente faz pelos outros. Só que essa balança ela não é equilibrada. Porque se eu dou muito, eu fico numa postura superior e não há equilíbrio de troca. Então, por isso que o equilíbrio do dar e do receber, ele é muito importante. E em alguns casos que eu acompanhei, eu até diria que pode ser até uma forma de chantagem emocional. Sim, de falar, mas eu te dei tanto, eu fiz tanto por você. Eu falei, mas não era amor? Não era para ser gratuito? Por isso que o equilíbrio de troca ele é muito importante no processo de qualquer relacionamento, seja de trabalho, seja familiar, seja no relacionamento amoroso, para justamente essa balança não ficar desigual. E quando as necessidades normais da mulher são negadas, ela começa a sentir que não tem direito de realizar os seus direitos. E isso aqui é muito importante. Muitas mulheres, boa noite, Ari. Muitas mulheres, elas acabam ficando aqui. Como foram negadas necessidades normais, elas acham que não merecem. Quantas mulheres acham que não merecem a felicidade? Não merecem ter um relacionamento? Não merecem ter dinheiro? Tem casos de mulheres que não sabem lidar com a quantidade de dinheiro que recebem. Porque inconscientemente tá lá, eu não mereço esse dinheiro todo. E aí precisa trabalhar assim, processo terapêutico, autoconhecimento, justamente por falar assim, aonde nasceu essa frase eu não mereço? Já que a mulher é um ser abundante, a presença dela já é abundância. E quando a gente pensa assim, fala assim, é interessante porque, por exemplo, eu postei umas fotos hoje e recebi várias mensagens falando, você merece ser feliz, você merece ser feliz. Eu falei, não, todos nós merecemos ser felizes. E somos autorizadas para isso, mas temos que acreditar nesse processo e curar essas feridas que impedem esse acesso do merecimento. Existe um motivo das mulheres serem passivo-dependentes. Vocês já ouviram falar esse termo de ser passiva-dependente? Inconscientemente querem favorecer ou proteger alguém, assim como a convicção inconsciente de que devem aguentar tudo para manterem relacionamentos. Então, por exemplo, eu mantenho um relacionamento para proteger um filho, para não fazer ele sofrer. Só que aí, qual é a mensagem que você está mandando para esse filho inconscientemente? Porque a mensagem do campo, ela é passada a todo momento, que esse filho não merece ser feliz. E aí, o que ele vai atrair? Relacionamentos que vão junto a isso. De ele não se sentir feliz, de ter que aguentar tudo, de não saber sentar e dialogar, ou de colocar fim num ciclo. E quando uma mãe faz isso, faz esse movimento, isso acontece muito, não só com mulheres, também com homens, mas a gente vê mais no caso de mulheres fazendo isso. E eu, como eu atendo mulheres, então são esses casos que mais me chegam, de realmente aguentar tudo, suportar tudo em nome dos filhos e a sua felicidade, o seu merecimento. Sentem medo ou culpa por ferir os outros. Assim, se eu terminar um relacionamento, eu vou ser considerada uma péssima pessoa. E eu não quero ser amar. Então a gente assume o papel de boazinha e não quer ser amada. A história, isso acontece muito. Então sentem medo e culpa por ferir os outros, especialmente os homens,
quando essas mulheres escolhem definir com mais clareza os termos de sua própria vida. São chamadas de mal amadas, esquisitas e tóxicas. Então, se a mulher ela impõe, se ela traz isso, tudo bem que tem o jeito de colocar. É uma coisa que eu sempre mostro para as minhas mulheres. Você pode dizer de uma forma em que não agrida o outro, né? Mas muitas vezes, quando a mulher impõe as suas vontades, é isso que elas ouvem, né? De serem mal amadas, de serem esquisitas ou de serem tóxicas. Nem tudo é tóxico. E eu vejo, principalmente nos atendimentos com casais, que o nível de toxicidade, quando são de ambos, são os dois lados. E aí sim, tem que sim fazer processo terapêutico, verificar aonde nasceram essas feridas, o porquê que muitas vezes casais são passivo-agressivos, que não conseguem discutir, não dialogar demandas que precisam ser resolvidas. E uma demanda por vez, porque o que mais acontece nos relacionamentos de casal? A pessoa traz uma demanda e aí, ao invés de resolver essa demanda, o outro traz outra demanda, mas essa não estava em questão. E aí apaga essa, e aí desvaloriza essa. Por isso que esse é um dos maiores conflitos de casais, porque trazem várias demandas, por isso que acumular não é interessante. Incomodou, já senta e conversa, resolve, fica mais leve. Principalmente para as mulheres, porque a mulher ela é interna, então ela guarda tudo durante muito tempo. Se ela não resolver aquilo vira mágoa, vira ferida. E é alimentada por anos. Já peguei casos de ferida de 20 anos. Olha o tempo que essa ferida foi alimentada, sendo que se tivesse sentado e resolvido, já teria sido sanada. Então, por isso que o jeito de falar e de resolver é muito importante. A postura de colocar o outro em primeiro lugar é muitas vezes internalizada como um voto não professado da mulher. Mesmo que seu parceiro não espere isso dela ou deseje algo assim, né? Então, muitas vezes não é culpa do parceiro. A mulher já se coloca nesse lugar, né? Vamos dizer, Marcela, se eu me vigiar um pouquinho, eu faço isso, né? Quando eu vejo, eu estou atendendo a necessidade de todo mundo e eu tenho que me policiar bastante nesse processo. Porque para Marcela sempre foi uma das maiores dores, então sempre policiando, recuando, ficando mais quietinha, justamente porque quando eu vejo eu estou resolvendo tudo para todo mundo, às vezes a pessoa nem pediu, e isso é uma característica que a gente acaba levando, que fere os outros e fere também a nós mesmas, né? Isso tem um peso maior quando temos filhos. Esquecemos da mulher que habita em nós. Vocês já repararam que quando a mulher tem filhos, parece que ela desconecta do ser mulher? Aconteceu isso com vocês? Porque assim, comigo aconteceu. Aquele amor intenso, lindo, vívido e forte e experienciar um amor em outro nível, fez esquecer da Marcela, de abrir mão de me cuidar, de olhar para mim, né? Boa noite, isso sim aconteceu comigo. Isso, a gente esquece da gente. E aí o ser mulher, o se sentir desejada, gostosa, some, entra o papel da mãe, e por isso que é importante o autoconhecimento. Falar, não, eu posso ser mãe, mas também posso ser mulher. Eu posso ter os meus momentos de autocuidado, eu posso descansar.
né? Porque no inconsciente está aquele sagrado, a mãe sagrada. Então, assim, não, eu tenho que fazer tudo pelo meu filho. Tem que fazer por você e depois pelo seu filho. Eu era um trator que tomava frente de tudo, características da minha mãe. Hoje estou trabalhando isso com muita força. Isso. Vamos tirar a força, deixa suave. Tipo assim, eu estou trabalhando com bastante dedicação. E realmente é esse movimento. A gente quer resolver tudo, tomar conta de tudo e a gente não descansa quando vê, estamos exaustas, gritando que estamos cansadas e não sentamos para descansar. Não nos sentimos autorizadas a descansar. E é sempre, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei ficar quieta, eu não sei parar, porque se eu parar, parece que tem alguém, e isso vem muito da nossa formação na infância. Se eu descansar, parece que alguém está me colocando serviço porque eu tô quieta, então eu já vou trabalhar para demonstrar para as pessoas. Isso acontece em vários casos, viu, gente? Eu pego isso em vários atendimentos, da mulher falar assim, Marcela, quando tá chegando alguém, eu corro para trabalhar mais ainda. E aí você, não, porque eu preciso mostrar que eu estou trabalhando. E aí depois não sabe por que está estressada. Porque se permitir a pessoa ver você descansar, parece que é algo inaceitável. E não é isso, né? Então, há um diálogo interno que confunde muito nos dias de hoje. A voz que briga internamente, que está atrasada, que é atrapalhada. Vamos ver como é que está essa briga das vozes internas, né? Que você está estressada, que você está atrasada, que você tem que andar logo. Aí tem uma voz que fala, mas eu preciso me acolher com carinho. Aí fica as duas vozes dentro. Aí tem a voz, as minhas necessidades não importam, mas sim o que as pessoas precisam, pela outra voz, né? Que eu não tenho tempo suficiente para mim. E aí essas duas vozes brigam dentro de nós e fazem uma bagunça na mente. E aí a gente não sabe para que lado olhar, que é a carrasca e a materna, que quer cuidar, que quer maternar a gente, nosso lado mãe de nós mesmas, que é algo que eu também ensino nos meus atendimentos, você aprender a ser pai e mãe de si mesmo. Então, aí fica esses dois lados, a carrasca e a materna, e eu não sei qual olhar, e no final do dia eu tô exausta. Isso já aconteceu com vocês, essas brigas internas? Comigo já aconteceu bastante. Esse diálogo, por muitas vezes, é exaustivo e ele se repete dentro de cada mulher que precisa manter o seu eu na individualidade, né? Do decidir cuidar de mim, eu falo, não, agora eu vou fazer. Que aí começa, e é bonito o processo, aí daqui a pouco já tem uma vozinha assim, né? Que é justamente das crenças limitantes, do que ouviu na infância, e elas vêm perturbando a nossa mente. E é reforçado por imposições culturais e familiares, que dizem que todas as outras pessoas vêm em primeiro lugar. Então eu vou servir, eu preciso servir. E nisso eu esqueço de mim. Eu esqueço até de comer muitas vezes. E isso acontece muito. E eu sei que é difícil muitas vezes para a mulher admitir, por isso que é interessante essas aulas, esse conteúdo, justamente para mostrar que nós nos atormentamos com os nossos pensamentos, com o jeito que nós olhamos para a vida. Por isso que eu trago muitos exercícios terapêuticos justamente para que você consiga olhar mais leve para a vida. Servem tanto para mim quanto para vocês, porque eu também faço. E tudo que dá resultado em mim, eu passo para vocês. Primeiro passo é dissolver os padrões familiares. E ao fazer diferente de suas mulheres, muitas vezes sentirá culpa de ser feliz.
culpa de ter dinheiro, culpa de ter relacionamentos saudáveis. Eu já vi um estudo de caso em que a filha falou que só se sentiria feliz quando a mãe fosse feliz. Então a vida dela era um atropelo. Relacionamento não dava certo, dinheiro não chegava, até que ela precisou olhar para a mãe e falar assim: mãe, eu aceito o seu destino, eu aceito as suas escolhas. Eles são seus, não são meus. Eu posso fazer diferente disso. E nesse movimento, aí sim essa mulher conseguiu olhar para a vida, porque ela se sentia culpada. E quando a gente percebe que tem 7 gerações dentro de nós, de mulheres que não foram amadas, não foram vistas, as resistências, muitas vezes as resistências internas que nós temos é justamente dessas feridas que ainda carregamos. Por isso que as constelações familiares ajudam nesse processo de dar para quem é o peso, que não é meu. Eu pego só a minha parte, aquela que me cabe, e devolvo as outras partes. E nisso há um equilíbrio, eu me autorizo a ir para a vida. Acolha essa culpa e sustenta essa culpa também. Por alguns momentos, ter uma vida melhor, mais tranquila, mais saudável, vai gerar, mas sustenta. Sustenta, sim. É uma parte do amadurecimento, de ser diferente de suas mulheres. Você pode sim ter uma vida melhor que elas. Reconhecer que possuem necessidades saudáveis e que merecem ser atendidas. Não deixa para depois. Se tiver em um relacionamento, numa faculdade, em um trabalho que não satisfaça suas necessidades, você ter o direito de sair. Porque muitas mulheres não se sentem autorizadas. Tá ruim, tá horrível aquele lugar, tá horrível aquele emprego, mas eu não posso sair. Tá horrível aquele relacionamento, mas eu não sei ficar sozinha, não sei como é que vai ser minha vida, eu já tenho tantos anos de casada. E aí eu não sei olhar para isso. Então é melhor ficar aqui, a um lugar que é doloroso, mas que eu conheço, do que um lugar novo que eu não sei o que é. E muitas vezes as pessoas ficam em relacionamentos ruins por muito tempo justamente por isso, porque o ruim, ele virou cômodo, ficou confortável, e isso é muito triste. E você merece sim ter as suas necessidades atendidas. E se a pessoa não te compreende, não te aceita, ali não é um lugar para você. E aí o mito da inferioridade, esse é o segundo mito. O primeiro mito é o da dependência, o segundo mito da inferioridade feminina. E aqui é uma poesia, e olha que interessante. A melhor escrava não precisa ser espancada, ela golpeia a si mesma. Não com chicote de couro, ou com paus de galhos, ou não com porrete, ou com cacetete, mas com fino chicote da própria língua, com o sutil espancamento da mente contra a própria mente. Pois quem poderia odiar ela tão bem quanto ela se odeia? Quem poderia igualar a delicadeza de seu autoabuso? Anos de treinamento são necessários para isso. O que vocês acharam dessa poesia? Me conta. Me conta. Deixa eu verificar aqui, falou que tá parando. Qualquer coisa vai pro TikTok, Flor. Forte e triste o que a gente faz com a nossa mente. Ela realmente nos perturba. Assim, Marcela, traga um exemplo prático. Eu gosto de trazer minha vida para mostrar para vocês.
eu tenho problema de autoimagem. Eu não gosto da minha imagem. Eu não gosto do meu corpo. E aí, eu falei assim, Marcela, mas você tá se comparando? Eu falei assim, não, eu nunca gostei. E aí você entende que às vezes a mente te maltrata com isso. E o meu processo de começar a aceitar, porque eu ainda estou trabalhando isso internamente, foi com a análise corporal. Quando eu entendi que o formato do corpo era de acordo com o trauma específico da fase da minha infância. Falei, bem, então tá explicado por que eu tenho esse formato desse corpo. Está explicado porque teve fases que foram mais difíceis para você do que outras fases. Isso amenizou a dor? Um pouquinho. E aí ter essa compreensão de que a nossa mente nos castiga, ela é muito importante. E como a sociedade rebaixa as qualidades femininas, é improvável que a mulher se valorize como mulher. E aí nós entramos nesse aspecto. A gente pode continuar a pegar o gancho aqui da Marcela, da sociedade que rebaixa as qualidades femininas. É como se criassem um padrão. Se você não tem esse padrão, você não serve. Se você for diferente, ou corpo diferente, o cabelo diferente, maquiagem diferente, você não serve. Você não é valorizada. E sim, o mundo é cruel nisso. Muito cruel. Não olham a característica da mulher, a qualidade da mulher. E sim coloca ela dentro de uma caixinha em que se você não estiver naquele padrão, você não serve. Ou aquelas situações, por exemplo, ela conseguiu porque é bonita. E ninguém olhou para realmente a questão do, vamos dizer assim, da competência dela. Eu parei porque deu um probleminha aqui no Instagram. Tá. E você entende que a sociedade faz isso na nossa mente, nós também autorizamos. E agora, óbvio que ficando claro, a gente consegue prestar mais atenção, porque fica todo o movimento meio que inconsciente. Ela é vista e se vê como carente e age a partir do mito da inferioridade. Aí o pensamento negativo vem dizendo, se pelo menos eu fizer mais, se eu tentar mais, se eu for uma boa garota, se eu conseguir aquele diploma, se eu usar aquela roupa, se eu dirigir aquele carro, se. Quem já se pegou dizendo esse sis aí? E se? Que nos colocam para baixo. As mulheres foram socializadas para expressar raiva de si. Como é que eu ouvi isso, gente? As mulheres foram socializadas para expressar raiva de si mesmas. O primeiro alvo, óbvio, sempre será a mãe, um feminino. E aí, óbvio, que quando a gente vai curando essa parte, dentro de nós nos reconciliamos com essa figura dentro de nós. E como inspirar o feminino? Já que tem esse contraste, né? É ter coragem de inspirar outras mulheres e confiar nessas próprias imagens. Valorizar a arte feminina, a poesia e as peças de teatros femininas, trabalhos de danças coreografados por mulheres em ambientes de trabalho projetados por mulheres. Valorizar a voz da mulher. Toda mulher que dissipa o mito da inferioridade feminina se torna um exemplo para outras.
E pegando o gancho dessa imagem aí da mãe, né, brigando com a filha. E aí é o contrário, é o oposto do que a gente vai fazer, que é justamente inspirar toda mulher e dissipar esse mito de inferioridade nela. Reconhecer que você pode contribuir na cultura e na sociedade como algo valioso. Mais empatia nos relacionamentos com as mulheres, valorizar os seus trabalhos, valorizar a figura feminina como um todo. E a gente sabe que isso é um grande desafio hoje na realidade, né? Se você for analisar, a maioria das mulheres são contra as próprias mulheres. Há rivalidade. E é até benéfico que haja, né? Se as mulheres se reunissem mais, se as mulheres estivessem mais unidas, como é que seria o mundo, né? E agora a gente vai para um outro mito, o mito do amor romântico. Esse mito, esse aí é bom, esse é ótimo de falar. Diz que a mulher procura um pai, um amante, um salvador, que ela pensa que vai resolver todos os seus problemas e acredita que será realizada com isso. Mulheres que buscam um homem para salvá-las. Isso também é um mito construído na mente das mulheres que paralisam a vida delas. E é essa imagem bem bonitinha, né? Do príncipe com sua princesa. E aí nós plantamos essa imagem de que quando eu achar, né? Quando eu encontrar o marido certo, eu serei feliz. Se eu encontrar o chefe certo, avançarei na carreira. Se eu estiver com um homem poderoso, serei poderosa também. E qual é a mensagem que isso passa? Não precisarei descobrir o que eu quero fazer. Eu posso viver a vida dele. Isso acontece demais, gente. De colocar o outro e de ser o outro, não vou viver a vida dele, na forma dele, do jeito dele. E é interessante porque eu acompanho alguns casos em que eu vejo e eu mostro, você está se anulando completamente, anulando o seu trabalho, anulando seus sonhos para viver os sonhos dele. E a pessoa, não, mas é como se os sonhos dele fossem melhor e levasse a família para um patamar maior. Hoje vejo o passado como aprendizado, sempre de alguma forma fui muito mimada pelos homens, com o que cada um podia me dar, mas hoje eu quero mais porque sei quem sou. Ótimo. Que delícia, um príncipe, mas para isso eu tenho que ser a princesa. Sim, mas vamos dizer assim, príncipes não existem. Então aí a gente já baixa o mito de que precisamos ser princesas. Que a gente precisa de alguém que nos acolha em luz e sombra e que não vá embora, mesmo vendo as nossas sombras. Porque o que acontece muito com as mulheres, não com os homens também, mas eu vejo que eu atendo as mulheres. No começo elas montam uma máscara, e aí com o tempo elas vão tirando a máscara, e aí é uma outra pessoa, porque ela precisou fazer de tudo para a pessoa ficar, e agora que eu tô mais tranquila, eu mostro quem eu sou. E isso acontece demais. Então quando a gente vai falar sobre o mito do amor romântico, então a gente já fala, príncipes não existem, princesas não existem. Isso é uma verdade, por isso os relacionamentos acabam, os relacionamentos acabam muitas vezes justamente porque as pessoas se vestem de máscaras. E ninguém suporta a máscara há muito tempo. E é exaustivo suportar essa máscara. Então, quando a gente entende
que não existe príncipe nem princesa, que aqui é mundo real. Pessoas com dores, com traumas, com qualidades, com potencialidades. E pesar. Isso faz, assim, uma evolução tremenda nos relacionamentos, porque nós projetamos muito, e muitas feridas que as mulheres têm são feridas projetadas ali com o pai, que são projetadas no parceiro. Então elas desejam no parceiro um pai e não um parceiro. E nisso é sufocante, é exigente. E óbvio, Marcela, como é que não se... Toda essa situação pode acontecer com qualquer mulher. É um movimento também inconsciente, por isso que o processo de autoconhecimento ele é importante, processo terapêutico, justamente para eu entender aonde eu estou dentro dos relacionamentos, porque as pessoas casam não é para se separar, mas qual é o movimento? De olhar para as dores não resolvidas da infância. Enquanto não olhar para essas dores não resolvidas, eu projeto essas dores, depois que acaba ali o período da paixão, do amor intenso, eu projeto tudo no outro. E aí fica insustentável, por isso que os casamentos não estão durando hoje em dia. Justamente porque não sabem, não, vamos sentar, vamos resolver. Não, esse problema não é seu, esse problema eu estou projetando lá da minha mãe, estou projetando do meu pai. E aí a gente vai entendendo que muitas coisas que a gente pensa que é do outro, não é do outro, é nossa. E isso é muito importante de analisar nos relacionamentos, porque a gente acaba projetando essas feridas, né? E olha como é que é o mito do amor romântico. A garotinha do papai espera na janela, com o nariz amassado contra o vidro. Na adolescência, ela espera ao lado do telefone, na expectativa da hora de que ele vai mandar uma mensagem. Ela espera o seu primeiro beijo, o seu primeiro encontro, o seu primeiro orgasmo. Mulheres são treinadas para estarem sempre no estado de expectativa. E aqui, no estudo do feminino, eu rebato algumas teorias de que a mulher precisa esperar. E esperar a atitude do homem. Que tal fazer ali um equilíbrio nisso? Porque ainda mais hoje, quando a gente está nesse paradoxo da escolha, que tem muitas opções e na realidade temos pouquíssimas, mas que se a mulher ficar esperando e não retribuir de alguma forma, aí entende que a gente fica nessa postura do mito do amor romântico, da princesa que espera que o príncipe venha ao encontro dela. E hoje em dia não dá para viver um relacionamento mais assim. Então, os especialistas em feminino que falam que a mulher tem que esperar o tempo todo pelo homem, eu acho que essa teoria cai por terra, ainda mais no mundo de hoje. E esse eu sei que é um assunto meio pesadinho, mas de realmente ter autonomia. E não porque você precise tomar a frente de tudo, mas de você jogar o lenço, mostrar também, demonstrar interesse, entender como o outro gosta de ser amado, porque às vezes a gente pensa que é só a gente que precisa ser conquistado, né? Aí a gente sai dessa redoma de conto de fadas. Já reparou que na maioria dos contos de fadas que todos compartilham as variações de um mesmo príncipe que irá salvá-las? Então isso acaba ficando no nosso inconsciente.
Muitas mulheres que vivem sobre o feitiço do amor ilusório querem que seu cônjuge seja um semideus, que cuida de todas as preocupações, que seja o provedor, e dessa forma sempre estarão numa postura infantil. Você não quer ser vista como a menininha. Essa é outra questão que eu rebato. Quem coloca no estudo do feminino que o homem precisa ser o provedor. Olha a sociedade como é que tá, gente. Não é assim. Entende? Isso acaba pesando, e a gente vai para aquela cultura patriarcal de que o homem precisa dar conta de tudo. Então, se o homem adoece, se o homem tem uma depressão, então ele é descartado? E como é que fica? A mulher não suporta a fraqueza masculina. Sim, de certa forma. Mas será que a mulher também não está exigindo demais dos homens? Né? Isso, Claudinha, a sociedade está doente. E aí as pessoas veem as teorias e aí elas fazem a interpretação delas e colocam aquilo como se fosse verdade absoluta. E não é isso. Ainda mais para relacionamento. E nesse quesito, a gente acaba focando muito no negativo e não vê as experiências positivas que nós temos dentro do relacionamento. E projetamos esses mitos instalados no nosso inconsciente nas pessoas. Né? Então, essas esposas troféus são uma piada. Sim. E sabe o que é interessante? Essa questão do esposa troféu. A esposa troféu, ela vende o curso de como ser. Então, ela não tem nada de troféu. Ela tá vendendo também uma imagem. Se a gente for analisar que tudo é marketing, né, dessas mulheres que mostram uma vida linda, mas que por detrás estão vendendo algo, né? Então é de realmente se atentar a isso, né? Não existe isso, o homem deve ser o provedor, mas nós somos ajudadoras, a Bíblia já nos ensina isso, auxiliadoras, né? E hoje, com a condição financeira que está o nosso país, né, é um pouco difícil. E também nesse movimento que nós colocamos de que sim, um precisa ser força do outro, é parceria, é os dois juntos, unidos. Se não for isso, a gente fica numa postura infantil. Tem que ter parceria nos relacionamentos, e é em tudo. E enquanto nós não nos abrimos para esse movimento, e por isso que quando eu falo do feminino que ele é diferente, não desses comportamentos de que tem que ser frágilzinha, boazinha, óbvio que você tem um jeito de ser gentil consigo com as pessoas, de ser leve, mas do seu jeito. Você não precisa entrar no estereótipo da mulher ideal para se relacionar. Aí você vê que a sociedade acaba induzindo, e se a gente for analisar, induz para aquilo que é até confortável para os homens. Vocês já analisaram isso? Exato, porque como crescer como casal se só o homem segurar a barra? Não vai, né? Exato. Então, assim, é de realmente falar, não, estamos juntos, um apoiando o outro e não entregando. Por isso que esse mito do amor romântico ilude tanto as mulheres, né? E sim, uma coisa muito importante que a gente precisa orientar as nossas mulheres, as nossas filhas, sim, de ter a independência, de ter os estudos. Você não sabe o que vai acontecer daqui 15, 20 anos de casado.
Eu sou uma prova viva disso. Tive que reconstruir a vida praticamente do zero. Então, nesse movimento de falar assim, não abra mão. Não abra mão de carreira, não abra mão de trabalho. Encontre um equilíbrio em tudo, né? Justamente para que você não saia prejudicado depois. Porque nesse quesito sobra o buraco mais embaixo para a mulher. Ainda mais para reconstruir uma vida. Então, eu acho que a igualdade hoje é interessante, né? Por isso a importância da autorresponsabilidade, tomar decisões difíceis e ganhar autonomia. Só quando é liberada da crença de estar nas mãos de um amante é que a mulher poderá encontrar um parceiro em posição de igualdade, de desfrutar o verdadeiro amor, verdadeira parceria dos dois juntos. E aí, minhas flores, me contem, gostaram da aula de hoje? Ela foi um pouquinho mais leve, mais tranquilinha, mas com temas assim que realmente eu acho que eu fico bastante cuidado, né? Porque são mitos que nós construímos na nossa formação. De que somos dependentes, de que somos inferiores e de que precisamos de alguém para nos salvar. E aí parece até discurso de feminista, né? Mas aqui a gente está trazendo igualdade de papéis. E eu lembro que uma das minhas seguidoras perguntou, mas Marcela, como ser feminina sendo provedora? Falei, não, vamos tirar esse nome e falar assim, não, eu sou uma adulta funcional, eu pago minhas contas. Porque fica pesado. É provedora, sim, mas vamos fazer o termo certo. Eu sou uma adulta funcional, consigo pagar as minhas contas. E não há mal nisso. E você não vai ser menos feminina por conta disso. E aí a gente acaba com esse mito de que eu preciso de um homem para ser feminina. E não. O feminino, ele deixa a vida mais leve? Deixa. Porque é um olhar a partir de mim. Eu olho para minha essência, eu olho para quem eu sou, aprendo a lidar com a minha pele, do jeito que eu sou, e nisso o mundo fica mais leve. E aí vocês veem, realmente acontece, a virada acontece, que é justamente de ver o mundo mais aberto, mais leve. Mas por quê? Porque você mudou o seu olhar com a sua história, o seu olhar para si mesma. E aí fica mais leve e fica mais fácil. E sim, aí o cultivo do feminino cria frutos, porque realmente o mundo fica mais fácil, né? Eu pensava assim, queria muito alguém que cuidasse de mim, meu príncipe. E ele surgiu e eu percebi que não cabia nesse papel da princesa que precisava ser cuidada. Sou mais para a imperatriz, dona da minha vida, esperando o parceiro certo. Brilhante, Vivi. Amou a live, né? E é isso, não precisa ninguém te salvar. Já tem tudo dentro de você. Basta você cuidar dessas feridas e se permitir ser feliz novamente. Muito obrigada, minhas flores, pela presença de vocês nessa aula, que foi bem levinha, bem tranquila, e que a gente, nesse estudo desse livro, que a gente vai entendendo que o reconectar com o feminino é olhar para essas dores. Se a gente não olhar, não tem como resolver. E é doloroso, não vou dizer que não é. Olhar em nós partes que ainda não curamos ou que ainda precisam ser curadas. Mas esse é o caminho de acesso ao feminino. Então, obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês
E logo em breve vai estar disponível essa aula também no YouTube. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem, pode ir saindo. Isso, que aí eu vou fechando aqui a aula para que fique tudo direitinho no vídeo. Eu agradeço vocês, não esqueçam de curtir, de compartilhar com quem precisa e também com quem deseja esse acesso ao feminino. Até a próxima aula. Obrigada, TikTok, por ter acompanhado até aqui essa live. Depois vou trazer uns cortes para vocês, tá bom? Esse é um estudo que eu faço já direcionado com um grupo de mulheres. Se você tiver interessada em entrar para esse grupo gratuito de mulheres, fala comigo, tá bom? Muito obrigada, boa noite.